Bom, pessoal, então continuando aí o exame das modalidades de doação, antes de passar para a próxima, apenas uma observação em relação ainda à doação entre cônjuges. Como nós vimos, o negócio é admitido pelo ordenamento e, segundo o artigo 544, importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Os casos em que o cônjuge também é herdeiro do falecido encontram-se descritos no artigo 1829 do Código Civil, que trata da ordem de vocação hereditária, da sucessão legítima, da ordem de herdeiros instituída pela lei. Então, eu recomendo a vocês que deem uma lida nesse artigo 1829 do Código Civil e, no caso de existirem dúvidas específicas, se alguma coisa ficar incompreendida, que me enviem as perguntas através dos fóruns para que eu possa esclarecê-las. Eu não vou tratar do artigo 1829, dos casos em que o cônjuge é herdeiro do falecido, porque além da gente desviar muito do nosso objetivo aqui, que é a análise do contrato de doação, eu estaria me imiscuindo em disciplina que vocês ainda precisam, digamos assim, gramar um pouquinho para entendê-la na completude. O direito das sucessões tem as suas peculiaridades, tem as suas nuances e que exigem um aprofundamento no direito civil para que vocês consigam compreendê-las. Não, assim, a maior prova disso é que o direito das sucessões é a última disciplina que vocês vão estudar no curso de Direito Civil, lá no 5º ano. Então, se eu tivesse que entrar na explicação do artigo 1829, nós perderíamos muito tempo e desfocaríamos demais a aula. Recomendo que vocês façam a leitura e, se surgir alguma questão, não hesitem em me perguntar e, a partir do questionamento, eu passo as respostas para vocês, tá bom? Então, próxima modalidade, doação em comum a mais de uma pessoa, que também é conhecida por doação conjuntiva. A doação conjuntiva é aquela que é feita a mais de uma pessoa. O artigo 551 do Código Civil diz que, salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Se os donatários em tal caso forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. Então, resumidamente, doação conjuntiva é aquela feita a mais de uma pessoa. É a doação feita em conjunto a mais de uma pessoa. Então, são 2 donatários, 2 ou mais beneficiários. Em princípio, salvo disposição em contrário no próprio contrato de doação, a liberalidade presume-se feita em igualdade de condições para ambos os beneficiários. Então, se, vamos imaginar, alguém doa um imóvel para um casal recém-casado, dá de presente, de casamento, um imóvel para um casal, em princípio, cada um vai ser titular da fração ideal correspondente à metade desse imóvel, a menos que o ato de liberalidade disponha em sentido contrário. Vamos imaginar que o doador, nesse caso, resolva deixar 2/3 do imóvel para o marido e 1/3 para a mulher, ou vice-versa. Em princípio, não havendo nenhuma regra explícita no contrato, presume-se que ela foi distribuída entre os donatários por igual. No caso específico de marido e mulher, se os donatários forem marido e mulher, entende-se que a doação subsistirá na totalidade em favor do cônjuge sobrevivo. Ou seja, prevê-se aqui o direito de
acrescer ao cônjuge sobrevivo. O que significa isso? Vejam, em princípio, na doação conjuntiva, não havendo esse parágrafo único do artigo 551 do Código Civil, morto um dos donatários, imaginemos, morto o marido, a fração ideal que lhe cabia por força da doação teria que ser partilhada entre os herdeiros. Se o casal, porventura, tem filhos, os filhos, a depender do regime de bens do casamento em concurso com a própria esposa, dividiriam essa fração ideal do bem deixada pelo donatário falecido. No entanto, como o legislador resolveu introduzir uma regra especial no parágrafo único desse artigo 551, se os donatários forem casados na doação conjuntiva, falecendo um deles, ao invés da parte que lhe cabia ser partilhada entre os herdeiros, ela vai acrescer a fração ideal já atribuída ao outro cônjuge donatário. Então, no nosso exemplo, alguém doou um imóvel para o casal. Como não foi colocada nenhuma cláusula explícita a respeito da repartição do imóvel, aplica-se o caput, entende-se que ele foi atribuído em partes iguais para os membros do casal. Falecido o marido, a metade do marido não vai ser partilhada entre os herdeiros. Ela vai acrescer a metade da esposa. E a esposa vai se tornar dona de todo o imóvel e não daquela parte que lhe foi inicialmente atribuída pelo donatário, pelo doador. Mas vejam, isso só ocorre na doação conjuntiva quando, segundo o parágrafo único do 551, os donatários forem marido e mulher. Questão do companheiro. Bom, havia muita discussão até um tempo atrás a respeito da extensão desse parágrafo único ao caso de união estável. No entanto, como recentemente o STF, recentemente que eu digo já há alguns anos, alguns 3, 4, 5 anos, o STF entendeu que deve ser aplicado o mesmo regime sucessório do cônjuge ao companheiro, ou seja, equiparou o companheiro ao cônjuge para fins sucessórios, firmou-se o entendimento, agora pacífico, de que essa regra também se estende para os casos de união estável. Então, aqui também, se os donatários forem companheiros, subsistirá a doação para o companheiro sobrevivo. Ok? Bom, agora uma observação importante. Se o donatário beneficiado com uma doação pura, simples, for casado, então vejam um exemplo. Eu tenho um casal, João e Maria, e a Maria recebe uma doação de um tio, na vigência do casamento. Não se trata aqui de uma doação conjuntiva. A doação é feita com exclusividade em benefício da Maria. Nesse caso, o outro cônjuge, caso a Maria venha a falecer,
não terá direito de acrescer, ainda que o regime de bens do casamento seja o da comunhão universal. Nesse caso da doação, vocês verão também futuramente, quando estudarem Direito das Sucessões, que os bens recebidos em doação ficam também excluídos, né, da comunhão de bens. Vocês vão analisar isso mais para frente. Então, tratando-se de uma doação feita a alguém que é casado, com exclusividade, o outro, caso o donatário beneficiário da liberalidade venha a falecer, não tem direito de acrescer aos seus bens, mesmo que casado em comunhão universal, o bem que cabia com exclusividade ao outro. Nesse caso, o bem recebido em doação com a morte do donatário vai ser partilhado normalmente segundo as regras do direito das sucessões. Tudo bem? Para concluir esse vídeo, vamos falar aqui da doação. Um momentinho, são muitos tipos. A doação de ascendentes para descendentes. Quando nós ainda examinamos o artigo 544 do Código Civil, que trata da doação entre cônjuges, nós vimos que o mesmo dispositivo também cuida da doação feita de ascendente para descendente. Né? Aqui, ao contrário do que ocorre com o contrato de compra e venda, não há necessidade dos outros descendentes, na doação feita pelo ascendente comum a um deles, manifestarem concordância. Tampouco também exige-se, para a validade da doação feita por ascendente a descendente, anuência do cônjuge do doador. O artigo 544 não estabelece qualquer exigência para esse tipo de negócio. Não condiciona a validade desse negócio, não o sujeita à anulação em qualquer hipótese. Não se exige obtenção de anuência dos demais descendentes ou do cônjuge do doador. E a razão é muito fácil, é muito simples de ser compreendida. O descendente beneficiário da doação, por ocasião do inventário do doador agora falecido, tem a obrigação legal, prevista no artigo 2002 do Código Civil, de declarar a liberalidade recebida em vida do ascendente. Isso porque, segundo o artigo 544, a doação de ascendentes a descendentes, assim como a feita por um cônjuge ao outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Então, o descendente que recebeu a doação em vida do ascendente tem a obrigação de, no inventário, comunicar ao juízo tal fato, a fim de que o juízo verifique se aquela liberalidade de algum modo avançou sobre a legítima, sobre aquela parte indisponível do patrimônio do doador, que deve obrigatoriamente ser partilhada entre os descendentes e, eventualmente, a depender da situação do regime patrimonial do casamento, também com o cônjuge. Nós já voltamos a falar sobre isso.